Olá, meu nome é Karina Santos e eu vim apresentar o pôster intitulado Bilinguismo e Literacia Numérica, escrito por mim e pela professora Ingrid Finger. Para introduzir então o que nós fizemos na nossa pesquisa, é importante ressaltar que a literatura anterior, referente à relação do bilinguismo com a literacia e com a cognição aritmética, sempre nos disse que pessoas bilíngues, ao lidarem com números, independentemente da língua em que esses números estivessem sido apresentados, elas preferem, né, elas têm essa preferência por lidar com números na língua em que elas aprenderam aritmética, né? Então vamos supor o seguinte cenário, em que alguém esteja lendo um texto, por exemplo, na sua língua 2, e essa pessoa se depara com números naquele texto, então ela vai ter uma preferência por ler aquele texto, seja na cabeça dela, ou seja em voz alta, sempre na língua em que ela aprendeu aritmética, né? Para realizar cálculos a mesma coisa, então é mais fácil, né, e vem de maneira mais tranquila para pessoas bilíngues lidarem com cálculos na língua em que elas aprenderam aritmética. Levando isso em consideração, então, nós desenvolvemos uma pesquisa cujos objetivos eram, primeiro, verificar qual a preferência de língua, né, por falantes bilíngues de português e inglês, falantes avançados de inglês. Todos os participantes eram professores de língua inglesa, residentes da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, ver qual era a preferência dessas pessoas, né, na hora de lidar com cálculos de adição simples. E o nosso segundo objetivo foi analisar se o histórico de conhecimento ali da linguagem dos participantes ia ter uma influência na hora dos resultados. Então a gente queria saber se aquela pessoa que leciona ou fala inglês há muito mais tempo do que aquela outra vai ter um melhor desempenho na hora de realizar os cálculos apresentados em inglês, ou vai ter um melhor desempenho na hora de resolver os cálculos apresentados em português e vice-versa. Então a gente quis analisar, né, o que esses fatores poderiam também influenciar. Então, um dos fatores que a gente levou em consideração foi a idade em que a pessoa começou a estudar inglês, há quanto tempo já é fluente no idioma, se teve alguma experiência de vivência no exterior. Então, nós pegamos todos esses pontos e analisamos também no final, né? Mas qual foi a tarefa, então, que os participantes tiveram que fazer? Eles tinham que resolver cálculos simples de adição, que foram apresentados de 3 maneiras. Primeiro, em dígito, simples, 3 mais 4, 7. Depois, escritos em português, então a palavra escrita, e depois escritos em inglês, né? A palavra escrita em inglês. Os resultados desses cálculos de adição, eles poderiam ser corretos ou incorretos, né? Então, o que os participantes tinham que fazer era me dizer se esses resultados estavam certos ou não, usando teclas ali no teclado, né? Então, eles viam primeiro o bloco de dígito, me diziam se aqueles cálculos sendo mostrados estavam certos ou não, depois o bloco escrito em português e depois o bloco escrito em inglês. Sempre a mesma atividade eles tinham que fazer nessas 3 vezes, né? Antes também de iniciar a atividade, os participantes responderam um questionário de histórico da linguagem, né, pra gente poder tirar esses dados de conhecimento prévio que eles já tinham quanto à língua. Os nossos resultados, então, eles confirmaram mais uma vez o que a literatura anterior já dizia, né? Os falantes bilíngues, eles foram mais rápidos e mais precisos ao responderem aqueles cálculos apresentados em dígito e em português. Então, em dígito e em português, eles tiveram uma diferença bem pequena quanto ao tempo de resposta em comparação com o inglês. Então, todos aqueles cálculos que foram apresentados em língua inglesa, os participantes levaram muito mais tempo para conseguir responder, para conseguir dizer se estava certo ou se estava errado, do que os apresentados em português e os apresentados em dígitos, né? Então, as evidências que a gente tirou são que todo esse processo, toda essa relação do bilinguismo com a cognição aritmética, ela tem ainda muito que ser explorado, né? Porque a gente viu só uma partezinha, a gente conseguiu ver ali só como essas pessoas bilíngues lidavam com números escritos por extenso, né? Mas ainda tem muito mais a ser estudado quanto a isso. Muito obrigada, então, por terem ouvido a apresentação do meu trabalho, e eu agradeço muito. Tchau, tchau!